a rotina de vocês e também, vamos falar, desmistifica um pouco. Bom, boa noite. Hoje a gente vai tratar do assunto de planejamento estratégico na sustentabilidade. Mas antes disso, eu vou falar de alguns tópicos que para vocês são importantes, como, por exemplo, os pesos das avaliações, algumas decisões que eu tomei nessa última semana que eu acho que favorece vocês, mas foi muito por conta do comportamento positivo que vocês têm tido e demonstrado, então isso, como eu disse, sempre vale alguma coisa. Vamos falar assim, o direcionamento para os próximos passos, especialmente da próxima aula. Então, bom, vamos colocar, eu vou acrescentar um slide aqui nessa apresentação para vocês, e aqui eu vou explicar um pouco sobre as notas e pesos em relação ao primeiro bimestre. Então, a gente vai ter, vocês vão ter, logo em outubro, vocês vão ter a avaliação integrada, não é a prova integrada. Não é isso? Gente, vamos conversando? Para ser sincero, eu nem sei a data direito. Não informaram muito a data, não, professora. Olha, para mim aqui foi informado que ela vai ser no dia 6 de outubro. Ah, não tinha sido passado para a gente ainda, não. Tá? Então, é isso que me foi informado. Aí, a gente tem como avaliação do primeiro bimestre, eu coloquei no dia 7 do 10. E aí a gente tem, vamos falar assim, a entrega parcial, que vocês entregaram e eu passei as notas, né? Que foi na última semana de outubro, na última semana de agosto. A gente tem as entregas semanais, que vocês fazem, ou participação de aula. Porque eu presto bastante atenção nessas coisas. E então, o que eu defini para vocês? Vamos colocar aqui que a gente tem, eu ainda não tenho o peso mesmo da prova integrada de vocês. Então, eu vou chamar ela de PI, tá? Professora, é 3 esse semestre, vai valer 3 para a gente. Vai valer 3? É. Tá, então eu vou colocar aqui supostamente, mas supostamente 3 pontos, mas que seria a PI, tá? Então, a avaliação, o restante da avaliação do bimestre, pelo que eu entendi já, então ela valeria 7 pontos, né? Vamos falar assim, o restante. O restante de vocês vai ser a entrega final, a entrega parcial e as entregas semanais. Esses 7 pontos vão ser compostos pela entrega parcial, entregas semanais e a entrega final mais apresentação. Tá. A entrega parcial vocês já fizeram e ela valeu 20%. Então, é 20% dos 7 pontos. Se é que é 7 pontos, tá? Se eles me confirmando isso, que é 3 pontos, ótimo. As entregas semanais, como eu vi que vocês foram muito legais, vocês estão se esforçando, vocês estão participando, vocês estão entregando, vocês falam em sala de aula, eu não estou dando nota toda semana para vocês, mas eu computo quem participa, quem não, quem faz comentários e quem fica quieto e quem não manda nada. E isso daqui vai valer 10%. Ok? E aí a entrega final, que é no dia, vamos falar assim, no dia 7 do 10, vocês vamos falar assim, é o dia da avaliação, né? Então, vocês vão me entregar, vamos falar assim, vão fazer a entrega antes,
ou vocês fazem a entrega no dia 6, ou no próprio dia 7 de manhã, que talvez vocês já estejam mais tranquilos, e vão fazer uma apresentação no dia 7 à noite. E aí todo mundo vai apresentar. É uma aula que vocês só vão fazer a apresentação dos trabalhos de vocês. E isso daqui vai valer, então, 70%, ou, vamos falar assim, ou, né? Vamos colocar aqui, ou o valor, ou 100%, menos, vamos falar assim, menos API, e aí isso daqui vezes 70%. Tá ok? Vocês entenderam? Sim. Tá Sim, claro? professora. No segundo bimestre, então, caso a gente não tenha novidade do nosso coordenador, e isso eu mandei para ele, mas eu acredito que esteja tudo ok. Notas e pesos Boa noite, galera. do segundo Boa noite, Gustavo. Boa noite, Gustavo. trimestre, a gente vai ter a AV2, né? Avaliação normal, e ela vai valer 50%, e o trabalho na versão final, mais o vídeo. E isso daqui vai valer 50%. Só que, vamos falar assim, vamos falar assim, eu vou dar uma nota parcial para vocês, em relação a em relação a esse trabalho, porque eu acho que ajuda vocês nessa questão do progresso. Vocês viram que assim que eu fui boa noite, que eu fui bastante criteriosa em relação aos trabalhos de vocês. Então, assim, eu coloco realmente a régua tá lá em cima. Só que, assim, o objetivo dessa avaliação, vamos falar assim, primeira, é realmente dar um impacto maior para vocês. E eu coloquei o passo a passo do trabalho de vocês e como vocês iam transformar. Então, assim, as notas elas foram mais baixas por questões de formatação e por questões de conteúdo. Não por questões de que não estavam encaixando necessariamente ou não dentro da metodologia. Então, a gente tem uma estrutura, né, de trabalho, o qual, vocês viram, a gente tem uma introdução, aí a gente tem o problema, o que a gente está investigando, né? Problema, qual que é o objetivo, quais são os objetivos específicos. Aí a gente vai ter uma metodologia, e como vocês vão fazer isso? E aí vocês têm que descrever. Então, por exemplo, vou pegar a questão do desperdício, que ela é bem tangível, tá? Vocês vão pesar a comida, vocês vão separar por categoria, vocês vão fazer peso, vocês vão fazer por pote, como que é essa mensuração? No caso dos medicamentos, como que você vai fazer esse procedimento também? E outra, né? Vamos falar assim, isso te proviu vamos falar, um diagnóstico inicial. Então, a gente tem a questão de resultados preliminares e aí uma avaliação para depois a gente fazer um plano de ação, né, para ser aplicado, vamos colocar validado e aplicado, e aí a gente vai ver uma fase de verificação dos resultados decorrentes da implementação do plano de ação.
qual que é o meu objetivo que vocês, vamos falar assim, que vocês chegassem? Que vocês cheguem, vamos falar assim, até, vamos falar assim, vocês revejam os trabalhos de vocês até aqui, explicando metodologia, explicando os resultados preliminares, e que até o dia, vamos falar assim, então até a gente chegar no dia 7 de, vamos falar assim, no dia 7 de outubro, que é a próxima entrega, que vocês tragam um plano de ação. Então, vocês estão vendo, vamos falar assim, por exemplo, estão vendo o descarte, estão vendo a questão de plásticos, mas quais são as causas raízes disso? Então, esses resultados preliminares, eles vão indicar para vocês alguma coisa. Então, assim, puxa, a alimentação está errada, a forma de comprar os alimentos está errada, então gera, por exemplo, muito lixo de plástico, as pessoas não são conscientes. Uma das coisas que eu vi no caso dos medicamentos é a questão das amostras, então algumas coisas já foram apontadas. Então, isso precisa aparecer como, vamos falar assim, alguns indicativos dos resultados preliminares, porque vocês estão coletando um pouco de dados. Como que vocês veem isso? Pessoal, dúvidas? Bom, e Professora, aí, vai ter trabalho também para a segunda prova? oi? Vai ter trabalho também para a segunda No prova? no segundo bimestre, a partir do meio de outubro, vocês vão continuar o trabalho que vocês estão fazendo, né? E aí vocês vão apresentar o plano de ação, validado, verificado, e vão começar a implementar o plano e continuar coletando dados. E aí vocês vão ver a verificação dos resultados e escrever o quê? As conclusões. E aí depois a gente vai ter um vídeo. Um vídeo que seria um padrão do tipo do cantinho do reuso. É por isso que eu coloquei alguns exemplos. Então, eu quero que vocês tentem divulgar o trabalho que vocês fizeram. Então, assim... Mas a gente vai ter que fazer o vídeo? Oi? A gente vai ter que fazer o vídeo também? Isso. No final do semestre, sim. Pelo YouTube. Ai, nossa, sério? Uhum. Nossa, tem que aprender, hein? Sim, sim. Mas eu posso ensinar vocês, por exemplo, pelo Meets aqui que a gente está fazendo. Isso daqui depois eu transformo no YouTube e subo na plataforma. Não é diferente. Vocês vão ter que dar uma treinadinha, mas é por isso que serve também o dia 7/10, vocês vão apresentar. Não vai ser um vídeo, mas vai ser uma apresentação. Então, vocês vão ter que pensar nessa apresentação, como fazer. Já é um treino. E eu posso garantir para vocês, não é tranquilo, mas é importante, porque os exemplos que vocês estão trazendo e os trabalhos que vocês estão fazendo são super legais, gente. E muita gente, vamos falar assim, não tem ideia de como fazer, como é fácil. E se vocês autorizarem depois, os vídeos ficarem legais, eu queria divulgar isso para toda a universidade, até para contar como, vamos falar assim, como horas de extensão. Porque o que vocês estão montando, como, vamos falar assim, como trabalho de sustentabilidade, pode ser útil para muita gente. Então, assim, isso que vocês estão fazendo, gente, não é simplesmente um trabalho de sala de aula. Eu queria que vocês entendessem isso e, inclusive, colocassem o devido esforço
Porque vocês estão fazendo uma coisa que é para vocês, que é para a família de vocês, para o ambiente de trabalho de vocês, mas é para a comunidade. É para a comunidade acadêmica, vamos falar assim, acadêmica que eu falo, nossa, ali da universidade, é para a comunidade que vive no entorno da universidade. Isso é muito legal. Para o futuro. Sim. Hoje o futuro é digital. Eu fico pensando assim, será que o ano que vem vocês vão me conhecer pessoalmente? Ou será que a gente vai continuar? Ah, sim, vai. Isso aí não, hein? Então. É. Bom, alguma dúvida sobre a questão da estrutura do trabalho? Sobre. Estou falando como um todo, não o trabalho específico de cada um, mas sobre a estrutura de notas e do trabalho em si. Senão a gente vai caminhar para a nossa aula de hoje. E aí eu queria que vocês, pode ser aqui no site, no chat do próprio, do nosso, vamos falar assim, da nossa própria gravação, que vocês, se precisarem ter uma orientação, fossem colocando a ordem dos nomes para a gente conversar logo em seguida que terminar a gravação. E aí eu oriento um por um. Tudo bem? Por mim, tranquilo. Bom. Tranquilo, professora. E já vou adiantar antes que eu me esqueça. Para a próxima aula, o que eu deixei? Como vocês têm um super de um trabalho para refazer tudo que vocês fizeram e adequar, as nossas próximas aulas, elas têm um caráter de debate, elas são discussões de casos. Então, eu deixei o caso no material adicional para vocês. A tarefa da semana de vocês é vocês lerem esse caso e virem preparados para a sala de aula, porque a sala de aula, ela é um debate. Então, assim, a nossa aula vai ser de debate. Então, nós vamos construir juntos a nossa, vamos falar assim, a nossa discussão, o nosso PowerPoint vai ser muito dinâmico. Se vocês não vierem preparados, é 0 para todo mundo. Professora, deixa eu perguntar uma coisinha rapidinho. Esse material vai estar nessa semana ou vai estar como na próxima semana? Já está. Não, já está na semana. Se vocês quiserem, inclusive, eu dou uns minutinhos aí para vocês enquanto eu entro aqui nos próximos slides. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, ele já está disponível, ele está em material completo. Melhor do que isso, né? Vamos. Mas é bom vocês sempre verificarem, né? Claro. Vocês enxergam bem a minha tela? Sim. Sim. Então, a gente está na semana 6, essa é a nossa aula de hoje, planejamento estratégico, né? Então, aqui a gente já tem os slides aqui, o link está aqui, eu vou colocar, quando finalizar a aula, o nosso vídeo. Aí, dentro do envio de tarefa, é ler o texto do material em anexo para a aula, o estudo de caso, que está em material complementar. Aonde que ele está, esse material complementar? Está aqui, ó. E já está habilitado. Então, sustentabilidade deixou de ser moda para virar necessidade das empresas. Então, já está tudo bem certinho aqui. E o que eu espero de vocês nesse, vamos falar assim, em relação a esse debate? Que vocês leiam o material, mas não se detenham só ao material que eu coloquei lá. Por quê? Porque vocês vão ter que, vamos falar assim, debater sobre o assunto. Então, que vocês venham devidamente preparados, né? Então, isso assim, se vocês abrirem
qualquer, vamos falar, página hoje do Estadão, do Terra, tem muita coisa que está acontecendo, vamos falar assim, no último mês, no último ano, nos últimos 2 anos, exatamente sobre esse tema. Então, não é um tema muito difícil de vocês acharem material para vocês, por exemplo, pegarem uma folha de papel, fazerem anotações, né, sobre o que vocês vão abordar e sobre os temas e colocarem perguntas para a gente discutir em conjunto. É importante o que nessa aula? Essa aula vocês não vão, então, postar nada para mim, vamos falar assim, postar nada para a próxima aula, né? Como vocês geralmente fazem, que postam. Eu só deixei que a tarefa de vocês era ler e preparar. Então, a cobrança vai vir em sala de aula e a gente vai estruturar, vamos falar assim, eu vou colocando para vocês o PowerPoint de forma dinâmica, conforme a gente for o quê? Estruturando os conceitos em torno da discussão que a gente está promovendo. É uma aula um pouco mais dinâmica, mas ela é muito legal, porque ela é uma aula de debate. E eu acho que assim, vamos falar assim, com essa dinâmica para as próximas semanas, vocês também vão ter, vamos falar assim, um tempo para, vamos falar assim, para rever o trabalho de vocês. Pelo menos eu dou uma equilibrada aí no tanto de trabalho que eu estou dando para vocês, tudo bem? Sim, professor. Professora, Sim, professor. Sustentabilidade não é fácil. Eu acho que todo mundo pensa que sim, mas não é não. professora, Oi? deixa eu te perguntar, o vídeo que nós assistimos é para trazer para essa aula, né? O Do vídeo? vídeo do Mário Sérgio Cortella e o Clóvis de Barros. Sobre? Foi aquele Desculpa, sobre professora, ética, eu não entendi. professor. Oi? Foi aquele sobre ética que ele está falando. Vocês já comentaram, não comentaram? Eu vi vários comentários. Eu já. Sim, mas e era para trazer para aula também, não? Então, a gente vai comentar sobre isso hoje. Sempre que vocês entregam alguma coisa, a gente faz alguns comentários. E aí vou tentar amarrar junto com vocês sobre o tema de competitividade responsável e a questão da ética. Tá bom? Bom, Ok, obrigado. o objetivo dessa aula de hoje é a gente integrar a gestão responsável com a estratégia da organização, analisar pontos fortes, fracos, ameaças, oportunidades da gestão das empresas. Então, aqui a gente está falando de uma matriz SWOT, e alcançar a competitividade responsável. Então, vamos falar assim, quando a gente fala de, vamos falar assim, de ética, para começar a retomar, ética geralmente ela faz parte do planejamento estratégico. Por quê? Porque ela compõe a questão dos valores da empresa. Ela já, vamos falar assim, sustentabilidade, ética, ela entra nesse nível. E aí ela vai se desdobrando nas áreas, e ela vai se desdobrando, vamos falar assim, de uma maneira multifacetada, seja na operação, seja no marketing, seja, vamos falar assim, nas análises que são as premissas estratégicas que a gente vai falar hoje, seja na própria estrutura da empresa. E a gente vai falando isso aos pouquinhos ao longo do semestre, mas hoje a gente só vai falar da questão do planejamento, que passa por essas etapas. Então, eu queria, em primeiro lugar, pedir para vocês comentarem um pouquinho sobre o vídeo e qual que é a visão que vocês têm sobre o que vocês viram, sobre o que a gente debateu em sala de aula e a questão da, vamos falar assim, de estratégia. Vocês já tiveram estratégia ou estão tendo estratégia? A gente está tendo agora. Professor? Tobias. Tá. Bom, só para definir, gestão estratégica é o processo de elaboração e implementação das estratégias organizacionais com o objetivo de alcançar uma vantagem competitiva, no caso aqui, sustentável. E sustentável a gente sempre está falando social,
econômica e ambiental. Antes de passar para as 4 fases, eu quero os comentários de vocês. Alguém se habilita? Professora, posso começar? Claro. Uma coisa que no vídeo que eu achei bem interessante, eu acho que todo mundo, nós todos temos essa concepção, só que não tão abrangente, não fica tão visível. Que era a questão da escolha, né? Que, tipo, ética tem a liberdade de você escolher. Você escolhe aquilo. Não é algo padronizado. Não. Então, eu achei isso que fixou muito na minha mente, porque, tipo, mesmo que a gente sabe o que é ética, né? Cada um tem a sua concepção, isso ficou muito gravado porque é uma coisa que você escolhe. Você escolhe ser ético ou não, em certas situações. E eu achei bem interessante essa parte que o Clóvis de Barro fala. Fixou muito bem essa parte dele, porque é uma coisa que às vezes a gente pensa que é uma coisa padronizada, igual ele fala, não é uma tabela. Não é uma tabela. E a mesma coisa, estratégia também não é uma tabela. Agora, pode falar. Uma empresa, ela pode escolher, por exemplo, vamos pensar num banco. Um banco que, vamos falar assim, uma das coisas que o banco faz é emprestar dinheiro, né, para investidores, para projetos. E imagina que um banco, vamos falar assim, ele fala que ele tem sustentabilidade dentro da sua estratégia. Bom, sustentabilidade econômica, para mim, parece muito fácil e razoável de fazer o link. Por quê? Ele vai avaliar a questão econômica do projeto para ver se ele avalia ou não, e a questão econômica dele para ver se faz sentido ou não. Ele vai avaliar a questão social, dos benefícios de geração de emprego, muitas vezes, aumento de renda, o que aquele projeto está trazendo para a sociedade. Mas até pouquíssimo tempo não era uma preocupação as questões ambientais. E quando eu falo as questões ambientais, eu não estou falando só em questão de desmatamento, eu estou falando, por exemplo, quanto essa empresa polui, o quanto que ela está adotando de práticas sustentáveis. E aí eu estou falando assim, até da quantidade de uso de papel, que isso pode ser uma redução de custo de papel ou copo de plástico, que pode ser uma delas. Ou entre outras várias ações que podem ser da própria infraestrutura da empresa de operação, pode ser em relação às emissões de gases, pode ser em relação a como ela, vamos falar assim, melhora a questão de vamos falar assim, a questão de meio ambiente, não relacionada a gases, mas diretamente, por exemplo, a florestas, a poluição, vamos falar, de água, então a questão hídrica, a questão de lixo. Isso não era uma pauta, uma preocupação, por exemplo, de um setor como esse. E hoje isso está mudando. Então, assim, sustentabilidade, falar que era sustentável, vamos falar assim, tinha muitas vezes uma outra conotação. Mas, ao passo, assim, a gente também não pode, vamos falar assim, estava tudo errado, eles são errados, ou eles não são éticos. Por quê? Porque a sustentabilidade, ele também é um conceito que ele vem sendo alterado e melhorado. Eu falo melhorado porque ele vem melhorando a consciência das pessoas, das empresas, do papel de cada um deles. E isso se reflete na maneira como que, vamos falar assim, como que essas pessoas encaram como ética. Se a atitude delas é ética ou não. Então, isso reforça bem o teu argumento. Comentários. Professora, pode falar disso. Posso falar rapidinho? Sobre o trabalho que eu fiz, o que eu achei muito interessante, que eu li a respeito, né,
é que é utilizado é muita coisa que é feito com as caixinhas de leite. Inclusive, eu achei incrível que uma coisa que eu não imaginava que fosse ser feito é telha, copinho descartável. É uma das coisas que eu não imaginava que poderia ser feito com caixinha de leite. Faz telha, papel, copinho descartável. Eu achei isso assim, interessante. Ah, legal disso. Obrigada. Dai, Oi, professora. Então, eu ia falar assim, que o que eu achei também interessante no vídeo, né? A parte que a Rayane falou também, e na parte que eles falam que ética é diferente para grupos, né? Que grupos diferentes, cada grupo tem uma ética, né? E, para falar a verdade, eu nunca tinha parado para pensar assim. Você pensa ética, mas você não pensa assim como tão abrangente, né? sim, sim. E como que isso pode refletir, vamos falar assim, na vida de um grupo, depois na vida de uma comunidade, vamos pensar, e depois na Sim, vida de uma sociedade como um todo, e na vida de um sim. país e do mundo, né? Sim, às vezes, por exemplo, eu estou localizada em um grupo, né, que para mim aquilo não é ético, mas às vezes para outro grupo já é ético, né? Já não é um problema. Isso, achei bastante interessante. Vocês querem um exemplo bem chocante sobre isso? Para nós aqui no Brasil, e para a maioria das pessoas, pelo menos até onde eu sei, vamos falar assim, o aborto não é legalizado. E o aborto é considerado como uma coisa não só perigosa, mas até, vamos falar, tangenciando a questão da ética, vamos falar assim, da ética em relação à própria vida, né? Em outros países, ele é legalizado, porque o país entende que, vamos falar assim, que cada mulher tem direito de, vamos falar assim, fazer escolhas sobre o que ela quer fazer pelo seu próprio corpo. Então, e é um tabu. Na verdade, Professora, é igual um exemplo, Pode ir, Bárbara. um exemplo que eles deu também é a questão de fumar, né? Um exemplo, um lugar é proibido, a gente só se torna aquele lugar não proibido, vamos se dizer, se a gente fuma lá, mesmo sabendo que ele é proibido, entendeu? Então, assim, vamos dizer a mesma coisa da maconha aqui no Brasil. Em outros países, lá é legalizado e pode, e é liberado, usa até como remédio. Agora, aqui no Brasil já não é. Então, é a mesma coisa do aborto, né? Tem suas particularidades, são questões diferentes, mas de um país para outro muda totalmente. Mas, por exemplo, essa questão que você levantou da maconha. Aqui no Brasil não é legalizado, mas já estão existindo alguns experimentos em relação ao uso da cannabis, como, vamos falar assim, e aí, de uma outra maneira, para fazer tratamentos para algumas doenças que têm sido Sim. internacionalmente descoberto que elas são efetivas. Então, aí a gente vê, e aí, assim, é antiético utilizar um material de uma forma que faz bem para a saúde, de uma coisa que era considerada que não fazia bem para a saúde? Eu acho que é o quê? É uma maneira de ver, é uma maneira de empregar, e é claro que, vamos falar assim, tem toda uma questão aí de planejamento, operação, legalização, então legislação para o que pode e o que não pode. Eu acho até em questão de uso também, né, professora? Porque se usar de forma indevida, pode dizer, eu, graças a Deus, nunca tive contato, assim, na minha forma de pensar. Mas tem pessoas que usam e falam que fica, sei lá, não sabe o que está fazendo, é o que comentam, né? Então, se você pega uma coisa que, se for para trato medicinal, tudo bem. Eu acho que interfere muito na forma que você vai utilizar aquilo, né? Sim, sim, vamos falar assim, é o que vamos falar assim, a legislação e o Conselho de Medicina está falando no Brasil. A mesma coisa, na verdade, se aplica à questão do aborto aqui. Não é que o aborto é totalmente não realizado no Brasil. Ele é, mas existem os casos no qual ele se...
Eu acho que esse negócio, questão do aborto, eu acho que é fora de ética, né? Então, Dirce, eu acho que assim depende, entendeu? Depende. Ele pode ser fora de ética, eu concordo com você que existem muitas situações que sim, a mesma coisa para mim em relação ao uso de entorpecentes, mas quando, por exemplo, quando você pega casos extremos em relação ao aborto, como por exemplo um filho indesejado. E quando eu falo indesejado um estupro. E aí? Professora, recentemente teve até o caso, né, de uma menina de 10 anos que foi estrupada, que fizeram um aborto, né? Então, Recentemente agora, então é um exemplo, né? tem a questão, por exemplo, vamos falar assim, da identificação de fetos, né? Então, assim, que se identifica que a criança vai nascer sem qualquer condição, ou com condições muito precárias vamos falar, de vida, entendeu? Então, assim, com vários problemas do sistema nervoso central. Então, condições muito extremas, gente, que a gente não está acostumado a ver, não é no nosso dia a dia, não está acostumado a ver muitas vezes nem em hospitais. Então, assim, existem as exceções. A mesma coisa vamos falar assim, com relação a cannabis. Uma coisa vamos falar assim, o que eles falam aqui, que puxa não para uso recreativo, como eles falam, mas para tratamento de, por exemplo, uma pessoa que, vamos falar assim, que convulsiona a cada 50 segundos, ou todos os minutos, ou 50 vezes ao dia, e essa é uma alternativa para melhorar a qualidade de vida dela, e aí? Ético ou não ético? Abrir essa exceção. É responsável ou não é responsável? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu peguei, claro, que casos, vamos falar assim, acalorados, o qual a gente não tem resposta para tudo, cada um tem a liberdade de pensar como entende, mas só para mostrar para vocês que existem países que entendem de uma maneira, existem pessoas e grupos que entendem de outra, e é possível, vamos falar assim, a gente pensar em maneiras no meio do caminho que, vamos falar assim, que não precisam ser consideradas totalmente antiéticas, de não ser nenhum nem o outro, não ser extremo. Eu acho que essa é a grande chave. Dentro da estratégia e gestão responsável, a gente tem 4 fases, voltando para cá. A gente tem a primeira fase, né? E a primeira fase vamos falar, do planejamento estratégico, que é a delimitação de visão, missão e objetivos. Vocês já viram isso com o Tobias? O que é? Sim, professora. Ótimo. Então, quando a gente olha, vamos falar assim, quando a gente olha para, vamos falar assim, para visão, missão e objetivos, vocês já sabem o que é o conceito, eu não vou precisar ficar explicando isso. Mas, assim, qual que é a visão que se tem sobre sustentabilidade, sobre gestão responsável, não só do hoje, mas do hoje para o futuro? Qual que é a missão da empresa e como que sustentabilidade, como responsabilidade social se encaixa nisso? E dentro dos objetivos da empresa, como que a gente pode ter isso, vamos falar, declarado? Vocês já viram alguma empresa que tem, vamos falar assim, que tem uma visão e que incorpora a sustentabilidade? Professora, o meu irmão ele tem um restaurante japonês e eu estava até fazendo um trabalho em referência ao restaurante dele e ele usa bastante, assim, né? Não usa mais canudo de plástico, ele usa
de metal, então ele já está se adaptando bastante na empresa dele em relação à sustentabilidade. Que legal, Dani. E então, assim, ele está tendo uma visão, vamos falar assim, ele está pegando uma referência do que é a realidade hoje, das coisas que estão surgindo, e está projetando para o futuro e está moldando a empresa dele, né? Então, ele está refazendo, vamos falar assim, se ele adaptou, ele está refazendo essa questão. Agora, vamos pegar, por exemplo, que a gente conhece ela muito. Eu acho que todo mundo aqui conhece essa empresa e ela tem essa visão e ela reflete vamos falar assim, em algumas atitudes que eu acho legais, outras nem tanto. Mas vamos pegar a Natura. O que vocês acham da Natura? Pessoal? Para ser sincera, professora, o professor Tobias até comentou o que ela fazia, mas eu não lembro agora, para ser honesta. Não lembro agora. Bom, a Natura tem, vamos falar assim, tem dentro vamos falar assim, da estratégia dela toda uma visão de sustentabilidade, de brasilidade, então, de explorar os ativos do Brasil, mas de engajar, por exemplo, as comunidades. Então, assim, ela usa produtos que vêm, vamos falar, da floresta amazônica, que vem do bioma dos cerrados, diversos biomas, mas sem ferir, vamos falar assim, a sustentabilidade ambiental e, na verdade, engajando aspectos vamos falar assim, da sustentabilidade social dessas comunidades. Então, ela tem uma visão de como uma empresa pode contribuir, claro, gerando um benefício econômico para eles, né, que são stakeholders dessa empresa, fornecedores dessa empresa, tem uma visão de como isso pode contribuir economicamente com o posicionamento deles, diferenciar os produtos deles. Mas mais do que isso, vamos falar assim, para eles conceberem esse modelo, eles tiveram que ter uma visão sobre, vamos falar assim, sobre o papel de uma empresa em termos de sustentabilidade, se isso era factível ou não, e colocar isso na missão da empresa. Isso está no DNA da Natura. Estou falando isso da Natura para vocês porque a Natura foi um dos primeiros estudos de caso que eu fiz quando eu estava no lugar de vocês. Quando eu falo eu estava no lugar de vocês, eu estava fazendo graduação e eu fui fazer o estudo de caso da Natura. Eu fui fazer algumas visitas lá na Natura e conhecer a empresa, conhecer gestores e como que funcionava. E, gente, é impressionante o que eles construíram, vamos falar assim, o que eles tinham e como eles mantêm e como eles evoluem. É passível de críticas? É passível de críticas algumas coisas e alguns posicionamentos que eles tomam. Mas, ainda assim, toda a estratégia deles é voltada a uma gestão responsável, não só da empresa, mas também de todos os stakeholders, o qual ela, vamos falar assim, ela está atingindo. Então, fornecedores, os clientes, os funcionários. E isso reflete, então, em política de salário, então a remuneração, vamos falar assim, benefícios que estão intrínsecos, política de pagamento de fornecedores, engajamento de comunidade, relação dessas comunidades com o meio ambiente, como que elas também treinam, vamos falar assim, e acabam, por exemplo, fazendo com que elas tenham uma visão de responsabilidade ambiental, vamos falar assim, para continuar preservando. A mesma coisa em relação aos clientes, né? Porque a gente tem um monte de produto brasileiro e eles exploram essa questão de onde vem, é um produto da Amazônia, a comunidade, o quanto que isso é importante. Eles se posicionam muitas vezes, por exemplo, eles se posicionaram em relação ao desmatamento, em relação a outros setores, o que às vezes pode ser legal, às vezes nem tanto, mas essa é uma opinião minha. Mas eles fazem posicionamentos em relação, vamos falar assim, em relação à própria economia, então em relação a, puxa, as outras empresas que estão ao redor.
É isso que eu estou me referindo. Na fase 2, a gente tem a análise ambiental. Deixa eu só ver. A análise ambiental, na fase 3, a formulação da estratégia, na fase 4, a implementação e controle. Bom, só voltando um pouquinho. Vantagem competitiva e estratégica é uma posição global vantajosa, né? Então, o objetivo de uma competitividade responsável é a gente ter uma vantagem competitiva ligada à responsabilidade social e sustentável vantajosa, em comparação aos pares, a qual geralmente tem como consequências retornos acima da média sobre os investimentos para os proprietários de uma organização. Eu acho que é o seguinte, quando a gente fala de vantagem competitiva, isso que a Natura fez é um grande exemplo de criação de vantagem competitiva e de promoção da brasilidade dos nossos produtos, vamos falar assim, de promoção do Brasil em si. A gente tem outros produtos, vamos falar assim, outros produtos brasileiros que não exploram vamos falar assim, que não exploram esse viés. E tem gente que se importa com isso cada vez mais. Então, assim, aí você destaca para um nicho de mercado para ser atendido. Aí aqui eu voltei, a gente estava comentando sobre isso. Declaração de visão, ela esboça, em última instância, aonde que a gente quer chegar. A missão define o que a empresa faz em um determinado ponto do tempo, e geralmente incluindo mercado, consumidor, produtos, processos, valores do negócio. Então, todos os stakeholders e vamos falar assim, as questões de valores e princípios, e aqui entra a ética, sim. E os objetivos e metas é como esses dois, vamos falar assim, a declaração de visão e a declaração de missão, eles se desdobram nas metas operacionais de marketing, operação, infraestrutura, recursos humanos, financeira, de médio e longo prazo. E, então, assim, você tem um alinhamento em relação à sustentabilidade, você também, vamos falar, muda muita coisa na relação, vamos falar assim, na sua estrutura, como, por exemplo, o que a Dai falou. O meu irmão trocou os canudos por canudos de metal. Isso vamos falar assim, é um exemplo claro, vamos falar assim, de uma tradução de um objetivo que ele enxergou ou de uma visão que ele teve e, vamos falar assim, em uma ação na operação do dia a dia dele. Por quê? Porque ele vende, vamos falar assim, ele vende alimento e vende bebida, e isso está na rotina dele, não é verdade, Dai? Sim, professora. Então, esse alinhamento foi precioso para ele, seja por conta dos stakeholders dele, seja também, não só por conta dos stakeholders, mas também da visão que ele tem sobre o negócio dele, e da consciência, e da missão, e da própria ética, o qual ele está vendo esse negócio. E aí, seguindo, a gente vai para a análise do macroambiente aqui. Que é a análise do ambiente estratégico, que vocês também já devem ter visto com o Tobias. E aí aqui a gente está falando, vamos falar assim, puxa, a gente tem fornecedores, novos entrantes, compradores, produtos substitutos, que a gente chama vamos falar assim, a análise da indústria, o ambiente da indústria, o ambiente do setor. Tá? A gente tem um ambiente interno, que é a própria empresa, a concorrência, que está ao redor, a indústria, e depois a gente tem o que? O macroambiente, o qual a gente tem economia, legislação e regulamentação, população, a globalização em si, né, como um fator, os valores e a cultura do próprio país e o ambiente tecnológico. Todos eles, então, todos esses atores e todos esses setores, todos esses ambientes, eles fazem muita pressão em relação ao negócio. Quando eu falo pressão,
É porque quer dizer que eles impactam na análise estratégica. Vamos falar assim, um exemplo disso da minha área de pesquisa. Eu estudo pecuária de corte, então, assim, produção de carne bovina. Você quer palco maior, ultimamente, do caos em relação vamos falar assim, a questões ambientais, sociais e de sustentabilidade, eu acho que está todo dia no jornal, não é verdade? Bom, só que eu tenho outras informações em relação a isso, mas vamos começar analisando, vamos falar parte por parte, para eu exemplificar para vocês. A gente tem uma população o qual o consumo de carne bovina é alto. Então, assim, está na nossa cultura e nos nossos valores comer a carne bovina. Faz parte. A gente não come mais carne bovina que alguns países, como a Argentina, como Estados Unidos. Não sei nem se a Austrália entra, mas a gente é um dos países que tem maior consumo per capita, então isso é parte cultural. Bom, a nossa economia favorece bastante a questão da produção em função de que a gente tem um valor de dólar hoje, o qual o real está subvalorizado, e, consequentemente, para a gente exportar esse produto que ele é consumido no mundo inteiro, e é um produto de alto valor agregado, que é uma proteína importante para muitos países. Isso também é positivo, é um aspecto positivo. Temos 1 zilhão de legislações e regulamentações para essa atividade. E dentre elas, inclusive, o Código Florestal, que respalda a questão da produção e da preservação. Também a gente tem o Código Trabalhista, que reserva, vamos falar assim, que tem toda a parte de, vamos falar assim, da parte de trabalho. Então, dos stakeholders ali envolvidos, vamos falar assim, no trabalho do ambiente interno de uma produção pecuária. Aí a gente tem as tecnologias. E, puxa, algumas décadas atrás, a gente tinha, vamos falar assim, poucas tecnologias de pecuária. Quando eu falo poucas, elas comiam pasto, os animais comiam pasto, e eles eram, vamos falar assim, alimentados, e vamos falar assim, tinha um período de produção ali de um animal de 4 anos ou mais. Hoje, um animal de alto valor agregado, ele, vamos falar assim, 2 anos e meio, 3 no máximo. Que isso quer dizer? Que colocou tecnologia, seja de genética, seja de nutrição. Mas mais do que isso, existem tecnologias que combinam essas questões sanitárias, nutrição e genética com o fator de promover um sistema de produção com baixa emissão de carbono, que é assim, dentro da sustentabilidade ambiental, um dos maiores problemas aclamados pelo mundo inteiro é que a pecuária emite muito gás carbônico. E aí o Brasil desenvolveu isso, desenvolveu o que a gente chama de integração lavoura-pecuária e integração lavoura-pecuária-floresta. A outra questão que a gente tem em função de globalização, em função de, vamos falar assim, de precariedade em algumas legislações, é a questão do desmatamento da Amazônia, que isso vocês estão vendo o tamanho do debate que está aí, e que a gente vai falar bastante disso, provavelmente na próxima aula, então eu não vou tocar no assunto específico, mas é um ponto a se considerar. Bom, dentro dos compradores, a gente tem os compradores internos e os compradores externos, então a gente tem diversos mercados. Nosso mercado brasileiro é mais ou menos de 75% a 80% de tudo que a gente produz, mercado interno. Mercado externo é o resto, vamos falar assim, de 25% a 20%. E a gente vende principalmente para a China, para Hong Kong. Aí depois a gente tem, em termos de volume, a gente tem Egito. E a gente tem também, a gente tem Uruguai e temos a União Europeia. Em termos de valor, a União Europeia vai lá em cima no ranking, porque eles pagam mais por um produto diferenciado, de alto valor agregado. E vamos falar assim, essas manifestações que a gente anda vendo ultimamente devem afetar aí alguma coisa em relação às tecnologias de produção e, consequentemente, esse valor e a rastreabilidade. Temos produtos substitutos aqui
para carne bovina? Temos. Temos as outras proteínas animal, então frango, temos ovo, temos peixe, e aí porco, carne de porco. E aí a gente também tem as proteínas vegetais, né? Então, por exemplo, shiitake, shimeji, soja, são proteínas vamos falar assim, que têm alto valor proteico vegetal. Tanto que, assim, os veganos e vegetarianos, eles não comem proteína animal, eles substituem. Nesse mercado, nessa indústria, a gente tem novos entrantes, então, pegando já a indústria, vamos falar assim, aqui no Brasil, a gente tem, sim, frigoríficos novos e a gente tem uma pulverização razoavelmente grande, ela não é pequena. A gente tem aqueles grandes players, né? Vamos falar assim, JBS, Marfrig, Minerva, mas a gente tem, vamos falar, médias indústrias num volume muito alto, e os pequenos também, vamos falar assim, não tão grandes, também bastante dissipados. Então, a gente tem um equilíbrio aí, que compõem, vamos falar assim, que vão compor a concorrência, vamos falar assim, a concorrência aqui. Esses novos entrantes, barreiras novos entrantes, é uma questão um pouco sensível para uma indústria como essa, então, para esse ambiente estratégico. Por quê? Porque custa muito para entrar aqui. Construir uma fábrica para abater, gente, é caro. Construir um quadro de funcionários para abastecimento e venda é caro. Se a gente pensar também aqui, vamos falar, não na indústria de abate, mas a gente pensar na produção que poderia estar aqui, e aí a gente tem a questão de fornecedores, mas podemos tratar ele como parte do ambiente interno, e aí a concorrência, a gente tem uma produção altamente pulverizada. E também o que? A questão da produção, ela também é intensiva em capital, porque comprar os animais custa e ter acesso à terra também é custoso. Mas perto de outros países isso não é uma realidade tão assim. Mas há de se ponderar. Então, vamos falar assim, quando uma empresa vai entrar no mercado, ela faz essa análise do ambiente estratégico antes. Quando ela vai rever o seu plano seu plano estratégico, ela também, vamos falar assim, faz essa análise, então, do macroambiente, da indústria, do microambiente, do ambiente interno, para rever quais são as premissas estratégicas dela. Perguntas? Não? Posso seguir? Por Bom, mim, aqui pode. eu vou aumentar, senão vocês não vão ver. Quando a gente vai para o ambiente estratégico, que é aqui, ó, ambiente da indústria, análise da indústria, a gente tem, então, vamos falar assim, 4 análises além da concorrência que a gente faz. Ameaça de novos entrantes, então, que eles, vamos falar assim, está dentro deles. Quais são os incentivos governamentais que reduzem as barreiras à entrada? Então, o governo está incentivando o fomento desse setor? Empresas iniciantes, startups, baseadas na competência da sustentabilidade, eles são um novo potencial, elas estão entrando? Aqui, no nosso caso, a gente está vendo muita empresa emergir disso daqui, desse paradigma. E o empreendedorismo social e ambiental, que também está, vamos falar assim, está vindo à tona. Quando a gente olha para o poder de negociação dos compradores, a gente tem as questões, e aí ligadas à sustentabilidade, tá, gente? Maior disposição para pagar por produtos sustentáveis ou produtos verdes, menor aceitação de produtos não sustentáveis, como, por exemplo, o que está acontecendo, esse debate todo da União Europeia em relação ao desmatamento, as empresas não querendo colocar dinheiro aqui no Brasil, empresas que financiavam, né, que tinham investimento aqui, porque não estão aceitando, mas elas não serem sustentáveis ou ir contra o desmatamento. Aumento da escolha entre alternativas de produtos e inovações sustentáveis. Então, assim,
o ambiente tecnológico ele está evoluindo, e com isso é mais fácil a gente progredir nesses termos de, vamos falar, de disponibilizar alternativas. Ameaça de produtos substitutos. Ele é relativo à atratividade e à disponibilidade de alternativas ambientalmente amigáveis. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei do ILPF é que é o seguinte: para fazer a pecuária de corte, para criar os bois, não precisa ser, vamos falar assim, numa pecuária tradicional. Existem alternativas ambientalmente mais amigáveis. Tem a servitização como um substituto para o consumo, a redundância do produto devido a mudanças de padrões de consumo. Então, assim, puxa, produtos que não estão sendo mais consumidos e serviços que estão sendo agregados, vamos falar assim, para substituir devido à mudança, vamos falar dos nossos valores e da nossa ética em si, vamos falar de valores que levam a mudanças sobre, vamos falar assim, sobre o nosso pensamento ético em relação à sustentabilidade. E o poder de negociação dos fornecedores. Então, fornecedores novos especializados em fornecerem insumos de difícil substituição. A gente tem a redução de custos na cadeia de suprimento por meio da ecoeficiência. A gente tem o vínculo do fornecedor devido à iniciativa da cadeia de sustentabilidade. Isso, eu não sei se vocês chegaram aí na Feira da Responsabilidade Social do ano passado. A feira não, na semana, né? Eu trouxe uma empresa que chama Livap. E eles desenvolveram seus fornecedores, então fizeram todo um trabalho com os seus stakeholders para coordenar a cadeia deles de fornecimento a partir, vamos falar, de premissas de sustentabilidade. E com isso, eles, vamos falar assim, eles já nasceram, é claro que com essa premissa, dentro da estratégia deles, e aos poucos eles estão agregando e expandindo, vamos falar assim, e conseguindo abarcar todas as ações deles, as estruturas, com premissas vamos falar assim, sustentáveis, responsáveis, tentando engajar os fornecedores, tentando, por exemplo, que 100% da cadeia de suprimentos deles sejam de fornecedores engajados com a sustentabilidade organizacional, vamos falar, ambiental, social e econômica. Então, promover esse conceito para os seus clientes, mas mais do que isso, faz parte do DNA dessa empresa. E aí a gente vem para a análise vamos falar assim, analisando, a gente continua, né? A nossa análise, né? Do ambiente estratégico. E aí a gente vai ter, vamos falar assim, os tipos de vantagem. E a gente vai ter a característica do reuso e recurso da gestão responsável. Bom, então, assim, a gente tem, por exemplo, uma campanha de doação anônima. Essa campanha de doação anônima, ela tem um valor estratégico desse recurso? Não, muito baixo, porque ela é anônima e a empresa não está nem divulgando. Mas ela é uma desvantagem competitiva? Não, o recurso ele não chega nem a ser valioso. Tipo, o recurso não é valioso, mas ele não gera desvantagem competitiva e ele não acaba tendo um valor estratégico. Mas, se vamos falar assim, se esse recurso ele é distribuído de maneira heterogênea, a gente passa, vamos falar assim, a ter alguma, vamos falar assim, a gente passa a ter um novo paradigma sobre isso. Que a gente passa a ter uma paridade competitiva. E aí aqui a gente tem, por exemplo, a norma ISO 14000 e a gestão de sistemas na indústria automobilística. E aí isso passa, a ISO 14000 fala sobre sustentabilidade e aí a gente tem o valor estratégico desse recurso. Bom,
vamos falar assim, se ele não é distribuído heterogeneamente, a gente tem a questão da ISO. Se ele passa a ser distribuído heterogeneamente, a gente passa para outra etapa. E aí a gente pergunta, o recurso ele é imperfeitamente intransferível, inimitável e insubstituível? Se não, a gente tem uma vantagem competitiva temporária. A gente vai conseguir captar valor, mas isso vai acabar se difundindo. Um exemplo disso é o know-how técnico vamos falar assim, do Prius da Toyota. Então, assim, puxa, eles desenvolveram, mas isso depois vai ser, vamos falar assim, vai entrar para o mercado e vai virar tecnologias de outras, vamos falar assim, de outras montadoras. Então, mas ele tem mais valor estratégico, por exemplo, do que uma campanha de doação anônima. Agora, se a gente tem um recurso que ele é inimitável, a gente, vamos falar assim, intransferível, insubstituível, aí a gente está falando de uma vantagem competitiva sustentável. Então, por exemplo, a localização de um determinado, vamos falar assim, de um determinado resort, e vamos falar assim, os seus recursos naturais. Poxa, só tem ele lá. Só ele faz esse tipo de abordagem. Ninguém mais pode fazer. Não é possível legalmente construir outro. Puxa, então ele está sozinho nesse lugar. Então ele construi uma vantagem competitiva, o qual ele vai sustentar ao longo do tempo, claro que evoluindo com os objetivos de desenvolvimento sustentável, porque, como eu disse para vocês logo no início, da década de 60, 50 para hoje, a gente tem, vamos falar assim, uma evolução desse processo. E a gente vai discutir mais sobre isso quando a gente for falar dos ODS. E aí, por fim, para a gente, vamos falar, fechar a nossa aula teórica de hoje, a gente tem a questão, vamos falar assim, de avaliar ambiente interno e externo, e vamos falar assim, as coisas que são úteis e prejudiciais, que vão transmitir forças e oportunidades, fraquezas e ameaças. E aí a gente vai ter, vamos falar assim, modelos de vantagem competitiva baseadas em recursos e modelos de vantagem competitiva baseada em ambiente, quando a gente está falando de ambiente externo, quando a gente está falando de ambiente interno. Vamos começar pelo externo. Oportunidades. Exemplos. Mercado para oferta de produtos sustentáveis, incentivos e o apoio do governo, investidores interessados em empresas administradas de forma sustentáveis, são exemplos. Agora, por exemplo, se a gente tem investidores punindo empresas que não estão agindo de formas sustentáveis, ou leis, ou dando a reputação devido ao ativismo dos stakeholders, ou efeitos de problemas socioambientais e das crises, por exemplo, que a gente está vivendo hoje, a gente tem ameaças. Quando a gente já vai para o ambiente interno, forças podem ser, ter conhecimento é essencial. É essencial ter conhecimento, difundir, e, vamos falar assim, ter essas relações fortes com os stakeholders, e aí a gente está falando dos internos, mas os stakeholders externos também. Por isso que, vamos falar assim, vocês precisam entender bem o que é stakeholder. E isso está arraigado na cultura da empresa, então nos valores, nos princípios e no dia a dia da empresa, nas atitudes das pessoas, consequentemente. E ter um sistema de gestão ambiental eficaz é bastante relevante. Em contrapartida, quando a gente tem pouco comprometimento por parte da alta administração, por exemplo, não entende o que é isso, não acha relevante, ou acha que, por exemplo, que só o lucro importa, que isso é coisa de ativista, aí a gente pode ter uma fraqueza, né? Ausência de credibilidade como uma empresa responsável, ausência de habilidades para gestão responsável. Então, assim, não é só a questão da alta administração, né? Todo o suporte administrativo das diversas áreas, eles também precisam ter essas habilidades desenvolvidas e os conceitos arraigados para poder fazer acontecer dentro dessa visão, e vamos falar assim, da visão da empresa e da visão de mundo que se tem sobre sustentabilidade e dentro do setor, então dentro do macroambiente,
da análise setorial, do microambiente, da concorrência. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Não? Por mim, tranquilo, professora. Tranquilo? Por mim também, professora, bem explicado. Que bom, fico tranquila com isso. Então, eu vou parar aqui a nossa gravação e vou fazer a chamada de vocês, tá bom? Pode ser? Sim. Ok, Pode sim, professora. professora. Pode.